Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Jubileu é a plenitude desse dia que o Senhor fez para nós. Todos nós aqui estamos com o mesmo objetivo. Viemos buscar o nosso jubileu, a graça que nós queremos alcançar da parte de Deus, para poder servir a Ele com mais eficiência ainda. Meu querido irmão, Padre Tiago, pároco desta paróquia, louvo a Deus que colocou você aqui à frente desse rebanho, um carinho de Deus para com o povo de Dom Silvério, um carinho de Deus para com você, porque a Santíssima Virgem Maria, a padroeira, ela que protege e intercede, é a onipotência suplicante. Padre Gilvander, que vai conhecendo Minas Gerais mais de perto agora, nessas veias bonitas da nossa fé. Queridos irmãos e irmãs, véspera do Dia dos Pais, a gente reconhece em Deus o nosso Pai, que nos ama infinitamente, que é tão bom e colocou na vida de cada um de nós também o nosso Pai. Perfeito, nosso Pai não é, só Deus é que é perfeito, mas é o nosso Pai, é o presente que Ele nos deu. Se já está na eternidade, um louvor, uma gratidão e o legado que o nosso Pai nos deixou há de persistir até os últimos instantes da nossa vida. Vivo aqui caminhando nesse mundo, nós rogamos a Deus para que possam os pais cumprirem a sua missão. E vocês pais que me veem e me ouvem nesse momento, nós louvamos e bendizemos a Deus para que vocês possam cumprir com fidelidade esta missão de proteger a família. Proteger diante de todos os perigos, que não são poucos, mas proteger também conduzindo para os caminhos mais adequadas. Quem protege não apenas cerca os perigos para não invadirem as pessoas que estamos protegendo, mas conduz também aos lugares melhores, às experiências melhores. Nessa liturgia, nós deparamos com um fato um tanto quanto inusitado, alguém andando sobre as águas. Jesus fez isso, caminhou sobre as águas, mas Pedro também quis confirmar então a sua confiança no Senhor, iniciou a sua trajetória e quando não conseguia, soube a quem pedir socorro e ajuda. Senhor, salva-me, senão vou perecer. O exemplo de Pedro deve ser a prática cotidiana de todos nós, de caminhar sobre as águas do mar bravio da sociedade que vivemos, fitos daquele que está nos chamando. E ao mesmo tempo, ao perceber algum embaraço, saber a quem recorrer. Senhor, salva-me, senão vou perecer. Este episódio acontece depois de uma experiência muito bonita, vivida pelas multidões que foram saciadas na multiplicação dos pães. Jesus promoveu o banquete da vida para um povo que estava subjugado no banquete da morte. A gente sabe que os versículos que antecedem o evangelho de hoje narram como no aniversário de Herodes, atendendo aquele mau espírito de Herodíades que sugeriu à sua filha, pedisse a cabeça de João Batista num prato naquela festa de aniversário, coisa mais estrambótica, uma festa de aniversário, entrar com a cabeça de uma pessoa, é o banquete da morte. Mas não era um banquete só da morte do profeta João Batista, era o banquete da morte daquele povo todo, que quando Jesus saiu pelo mar da Galileia e foi atravessando até chegar do outro lado, com a boca seca,
o coração apertado, sofrendo a morte de João Batista. Naquele sofrimento de Jesus estava o sofrimento de todo aquele povo que foi caminhando à beira do lago de Genezaré. Passos largos. Quando Jesus chegou do outro lado, lá estava o povo esperando. O povo vítima do banquete da morte de Herodes. Jesus então diz toda aquela mensagem de compaixão para aquela multidão. Os discípulos dizem assim: Senhor, vamos fazer com que o povo vá para casa, já está começando a anoitecer, eles caminharam muito, vão desmaiar de fome aqui. Eles não precisam ir embora. Que frase que Jesus repete para todos nós, quando queremos mandar para longe de nós os desafios que nos aparecem. Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Senhor, são milhares de pessoas, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus então manda o povo sentar-se na grama. Era pouco, era quase nada. 5 pães e 2 peixes para uma multidão, mas era tudo que eles tinham. Diante de Deus é assim a nossa vida. Pode ser pouco, quase nada, o que nós temos para oferecer, mas é o suficiente para Jesus mandar com que as pessoas se acomodem e recebam da gratuidade do seu amor e do seu coração generoso tudo que eles precisam para saciar as suas fomes e sedes. E o povo foi saciado e sobraram 12 cestos cheios. Depois daquele episódio, antes que o povo se retirasse, já alimentado no banquete da vida, promovido por Jesus, ele diz aos seus discípulos: vocês podem ir adiante, que eu vou ficar aqui despedindo as multidões. E carinhosamente, o coração terno de pastor foi despedindo cada uma daquelas pessoas. Depois que todos foram embora, Jesus foi fazer o que era seu costume. Entrou em oração. Mas não foi pouco tempo, não. A noite adentrou-se e Jesus estava em oração. Pelas 3 horas da madrugada, olha que a noite já tinha passado bastante. Jesus vem caminhando sobre as águas. Os discípulos estavam morrendo de medo, porque a barca quase afundava. As ondas eram muito fortes. E eles, então, ao ver Jesus, ficam mais espantados ainda, pensando: o que está vindo ali? Já está ruim com essas ondas tão fortes. Mas Jesus diz assim: não tenham medo, coragem, sou eu. É o que Jesus faz, revelando-se a nós de forma surpreendente. Não tenham medo, coragem, sou eu que estou aqui com vocês. Pedro ainda disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. Vem, Pedro. E ele foi, porque é um homem de fé. Mas a sua fé titubeante fez com que ele começasse a afundar. E como já disse, ele sabia em quem encontrar o seu amparo, o seu socorro naquela aflição. Senhor, salva-me, senão vou perecer. Diante dos embaraços da vida, em que nós colocamos a nossa confiança no Senhor e de repente pensamos assim: mas será que Deus não está olhando para mim? Eu confiei nele, cadê a sua ajuda? Eu estou me afundando. Será que de novo a nossa fé nos faz dirigirmos-nos confiantes: Senhor, salva-me, senão vou perecer. Nunca desistir. Preservar na nossa vida a fé, que é essa confiança que a gente tem em Deus. A fé que exige de nós humildade. Um coração que não é humilde não sabe abrir-se para a graça de Deus. Por isso nós podemos pedir: Jesus, manso e humilde de coração.
Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A humildade é tão importante. Na patrística, os santos padres disseram que a nossa vida pode ser comparada com a carruagem, que é puxada pelos cavalos, e lá na frente está o cocheiro, aquele que cuida de puxar o cabresto da tropa. E aí os santos padres dizem assim: nesta carruagem da nossa vida, podem estar ali reunidos os maiores dons, as melhores virtudes, mas se o cocheiro que está lá na frente é arrogância, a carruagem não vai para o céu. A arrogância ou arrogante não gosta de Deus, toma o lugar de Deus. Não pensa que ele é Deus, não, ele tem certeza que é Deus. Quer dar até umas sugestões para Deus. Então a arrogância, ela desvirtua os dons, os talentos, as virtudes que estão na carruagem da nossa vida, não chegam ao céu se o cocheiro for a arrogância. Deus nos livre de um coração arrogante, de um olhar arrogante e um coração orgulhoso. É assim que diz o Salmo 131. Meu olhar não é arrogante, meu coração não é orgulhoso. A arrogância nos leva à perdição. Maiores que sejam as nossas virtudes, maiores que sejam os nossos dons. Mas, se na carruagem da nossa vida está o pecado, o erro, tantas coisas ruins, mas se lá na frente o cocheiro que está puxando é a humildade, vai para o céu. Uai, padre, você está dizendo que essas coisas horríveis levam a gente para o céu? Não leva, não. Mas se o cocheiro é a humildade, ele muda toda a carga da carruagem. O que era ruim se transforma em coisa boa. A conversão acontece. O cocheiro, se é a humildade, nos leva à salvação. Por isso nós devemos ter um coração humilde para permitir que Deus e somente Ele seja o Deus de nossas vidas. Para permitir que nós, de fato, façamos a experiência do Deus que é tudo para nós. Sem Deus, nada. Com Deus, tudo, porque Ele tudo é capaz de realizar. É capaz de transformar a carruagem da nossa vida cheia de coisas ruins em coisas boas, em virtudes, em dons, em talento, em fidelidade, porque a humildade nos conduz à salvação. Não nos deixemos contaminar pelo vírus terrível da arrogância, porque a arrogância é igual um vírus que vai entrando no nosso organismo, no nosso coração, na nossa mente e muda o nosso pensar, muda o nosso querer, muda a nossa capacidade de amar, nos faz cegos, iludidos, capazes de tomar o lugar de Deus. Pedro nos dá o grande ensinamento: Senhor, salva-me, senão vou perecer. Que os pais, nesse dia dos pais, nessa véspera, renovem a sua confiança em Deus. Mais difícil que esteja e desafiador, o seu papel de pai, a sua família, por mais dificuldades que enfrenta, se você conservar um coração humilde, você alcançará a salvação para você e sua família. Por isso nós vamos repetir bem forte: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A Jesus, que nos faz mansos e humildes, façamos um aplauso bem bonito. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Ele que é tão bom, que nos ama tanto, que nos deu a sua própria mãe para ser também a nossa mãe, que cuida de nós para que conservemos um coração humilde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,